Nas visitas que sugerimos ao longo deste mês de agosto, vamos hoje ao encontro de um projeto muito peculiar, diria eu, na Diocese de Viana do Castelo. E para nos apresentar este projeto, temos o gosto de conversar com o professor Rui Teixeira. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Desvendo-nos então o que de peculiar, de muito peculiar, e até por ser também recente, podemos descobrir na Serra de Arga. E cumprimentá-lo ao Sr. Jornalista, ao Paulo, e à sua revista, a revista Eclésia, que muito aprecio há muitos anos, e agradecer, não propriamente em termos pessoais, porque eu sou apenas um adorador do fenómeno e um amigo do personagem central de quem vamos falar, do pintor Mário Rocha. Realmente, como o Paulo colocou a questão, parece uma forma certa de a colocar. É um absolutamente invulgar, que faz uma ligação profunda entre aquilo que eu chamaria o sonho e a arte, que sempre vivem numa grande proximidade. Nós podemos dizer que este sonho, como é comum nos artistas, apesar de uma campanha publicitária que tem o mesmo nome, mas não queria associar, é um bocadinho de alguém, parte de alguém de fora da caixa. E quando eu conheço o Mário Rocha desde a sua infância, era mais velho que eu há poucos anos, e o acompanhei na nossa aldeia minhota, e acompanhei e o vi nascer no seu talento. Depois, mais tarde, já terminando o percurso artístico há 23 anos, ali pelos anos de 97, 98, ele me diz que tinha descoberto o sítio aonde se queria associar porque se sentia mais artista, e era lá que ele sentia um apelo enorme. Ele me referia com duas expressões: pelo belo e pelo silêncio. Bom, eu estava a pensar que tinha descoberto, quem sabe, um grande local para estabelecer o seu ateliê. Não, levou-me apenas a um espaço no meio de uma serra charneca, descampada completamente, por baixo de abruptos maciços graníticos, onde de facto o silêncio era completo, era evidente, e onde há um enorme apelo de facto pelo belo. Eu isso compreendi, mas perguntei-lhe como é que era possível uma atividade de um homem que já vem de um porto, que andava pelas grandes academias, que tinha dezenas e dezenas de exposições em Portugal, no estrangeiro, se ia propriamente refugiar ou queria montar numa leira, esta é a expressão, que é um termo muito comum entre nós, um ponto de disseminação do fenómeno arte. Ele também não sabia exatamente o que é que dali poderia nascer, mas tinha uma coisa muito concreta. Sentia um apelo enorme. Ele é natural, eu sou da mesma terra de Perro, outra freguesia do concelho de Viana do Castelo, a alguns 10, 12 quilómetros dali, mas nem sequer era certo que nós contássemos com frequência. E portanto aquilo é mesmo um caso de um amor à primeira vista, aquele espaço, aquele local, e obviamente aquela gente, tão pouca gente que ainda ali vive, a forma de ser serrana, aquela forma de estar, e disse-me que ia fazer dali um grande evento. Nós, como eu dizia no artigo que lhe enviei, os normais, achámos que realmente o senhor estava numa perturbação. Ninguém de facto acreditou naquilo. Um homem de comunicação importante, Júlio Magalhães, jornalista, nós conhecido, dizia que ele também falou com ele, são amigos, e disse-lhe na altura: tu és louco, só podes ser louco, há qualquer coisa que te aconteceu, sossega. Meu caro Paulo, o que acontece é que passado 23 anos, o Mário Rocha, num trabalho formiguinha
num trabalho de uma simplicidade extraordinária, num sítio impensável. E por isso mesmo aqui fica o apelo essencial desta conversa. Vão lá ver. Porque sem lá ver não vale a pena, é muito difícil fazer a descrição. Vão porque não correm riscos de serra, vão por boa estrada, mesmo até ao local, só ali que era 1 quilómetro mais ou menos, que vão andar por uma estrada que não é alcatroada, até chegar, passar por baixo de medonhos penedos, até chegar à beira. E hoje aquele espaço é o sítio de residência, na parte do tempo, do próprio Mário Rocha. E o que é que aquilo hoje concentra? E o que é que aquilo é? No fundo é a ideia que o Mário tinha desde sempre. Frequentemente faz-se uma crítica, é que se dá para ver o Mário, e muitas vezes não se vê tanto o Mário Rocha do ponto de vista artístico quanto nós todos gostaríamos de ver. E porquê? Porque aquilo é um chamamento enorme hoje de tanta gente, de tanta valia. E permita-me, e passo-lhe de bolo já a palavra, que só lhe diga, por exemplo, nomes que este ano lá estão. Paulo Neves, um homem de Cocujães, conhecidíssimo, um dos maiores artistas de trabalho, sobretudo em produtos naturais, em madeira e outros, com inúmeros prémios. Um Jaime Silva, só para ter uma noção de Jaime Silva, permita estar, foi público durante muito tempo, é o marido da Graça Moraes, da nossa Graça Moraes, e é o diretor do curso de pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes. Isto é para dar uma ideia do que é que se reúne em volta do Mário. Rico Sequeira, Agostinho Santos. Agostinho Santos é um enorme pintor também da Escola de Belas Artes do Porto, e alguns estrangeiros, Ashborn Lind, um homem consagradíssimo, ou o Marco Ruth, não falo neste Marco Ruth, que é um homem que, seguindo de alguma forma o Mário, saiu da sua Amsterdão, tão querida, onde sempre viveu, ali ao lado da cultura nasce, e hoje vive em Ribadão, a freguesia ali mesmo, ao lado, onde é um manancial também, de facto, de arte. Deixe-me dizer, e termino, que conheci praticamente todos os ministros da cultura ao longo dos últimos anos, 20 anos, para lá foram, e até há uma ministra que não vou identificar, mas que é muito conhecida da cultura, que se apaixonou pelo automóvel local e hoje é vizinha do Mário. Vive na própria Serra d'Arga, é vizinha do Mário. E, portanto, de Espanha, da Galiza, de todo o Minho, de Portugal inteiro, entre meados de julho e meados de agosto, toda esta gente vai não só para ver o Mário, e para ver alguma da sua arte, de ceramista, de pintor, de escultor, mas vai ver, de facto, algo de improvável, de muito improvável, que se consolidou aos bocadinhos por um homem determinado, por um homem de sonho, por um homem que ao mesmo tempo transformou aquilo. A casa dele será a sua casa quando lá chegar, vai sentar-se na cozinha dele como toda a gente se senta, abriu a sua família, abre os seus amigos, e permite uma coisa muito estranha, mas que eu costumo referenciar. Encontra lá os da esquerda e os da direita, sempre é fácil, os do centro e os da quarta essência, os que não têm, de facto, uma até política marcada. Aquilo é um espaço de encontro, é um lugar de consenso, cada um pensa o que pensa, age conforme entende que é a sua atitude, como cultura, como cidadão, e todos partilham, de facto, este fenómeno que nos surpreendeu, de facto, a todos, passados que são 23 anos do seu partido. E este projeto, a Arte na Leira, portanto, foi a inscrição, de facto, do Mário Rocha e a sua permanência na Leira, mas vemos aqui nascer, com a arte que ele produz, com a arte que ele faz, vemos nascer também um fórum de cultura, vemos nascer um debate de ideias, um interesse pela produção artística. Desde logo, vou dizer que há, neste momento, não é muito vulgar, quando eu lhe digo que está lá Paulo Neves, o Jaime Silva, o Paulo, o locutor aqui, vai ter dificuldade em que diga que há uma pintora com 3 anos e outra com 7. Podia ser a sua filha. Sim.
Tem que perceber, vou-lhe dizer que os cursos de artes durante muito tempo, aliás eu tive alguma responsabilidade nisso também, terminado o tempo, as minhas funções como presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Sim. E todos os cursos de arte dos politécnicos, eu era o presidente da APNOR, da Associação de Politécnicos do Norte, que reunia Bragança, Porto, o Cabo de Oave e Viana do Castelo, reúnem na Arte da Leira com os seus cursos de arte, que vão desde o design, as mostras de design, que vai desde o mobiliário. Este ano, por acaso, temos Viana do Castelo, por razões que têm a ver com a pandemia, mas os cursos de arte estão lá. Ninguém vai fazer uma mostra, não são trabalhos fantásticos, são trabalhos de percurso, muitas vezes evolutivo, do percurso dos próprios alunos. É por isso que eu gostava de dizer que, mais do que mostra, a Arte na Leira é um projeto de incentivo. Mais do que mostra. Claro que temos estes consagrados que se mostram e que têm nome, estão afirmados, mas há muita gente que se vê, sobretudo jovens, alguns já com o caminho que a gente percebe que há ali talento e caminho definido, mas há muitos outros que se percebem claramente à procura do caminho. E depois, na diversidade das expressões, estamos a falar desde a fotografia, estamos a falar à cerâmica, estamos a falar ao trabalho de expressão com todo tipo de materiais, desde o cobre às madeiras, portanto há realmente, e é sempre imponderável, sempre muito imprevisível o que de facto lá se pode encontrar, embora com uma expressão muito grande para a escultura, para a cerâmica e para a pintura. E este valor de incentivo, como a área é também um grande formador, lá já se tem formado grandes ceramistas, muita gente de incentivo à pintura, faz com que seja difícil de dizer qual é o elemento estruturante e fundamental da importância da arte na Leira. É uma mostra, mas é sobretudo, eu diria, uma escola, no sentido lato do tempo. É um laboratório, não é? Já nos falou um pouco sobre Mário Rocha, mas pedia que detalhasse a sua, enfim, este artista multifacetado que ele é, desde a pintura à escultura, arquiteto de interiores, o que vai produzindo Mário Rocha e, sobretudo, a escola que ele vai criando à volta deste projeto da Arte na Leira. O Mário Rocha é um nome incontornável hoje da pintura portuguesa contemporânea. Normalmente funciona agregado há uma mensagem que eu chamaria muito sociológica em relação ao Mário Rocha, e funciona muito com base em temas com alguma atualidade. Aqui há uns 4, 5 anos atrás, um homem que muito aprecio, chamado Adriano Moreira, tive a oportunidade de estar presente numa abertura de uma exposição no Politécnico de Bragança do Mário Rocha, que falava de um fenómeno desgraçado, permita-me a expressão, que se chama o sem-abrigo, tudo nas grandes cidades. E um bocadinho ligado quando o Presidente do mandato anterior começou a chamar muita atenção para a miséria da rua e, sobretudo, no louvor e, de alguma forma, no apelo à participação da resolução política do problema, também à presença de mais gente a trabalhar, de facto, nesta obra. Mobilizou Mário Rocha, uma exposição que chocou quase todos os que a vimos. Há dias, o Mário Rocha inaugurou em Águeda uma exposição que ainda está, neste momento, aberta ao público, cujo título é Os Olhares do Silêncio, em que se mostra de um modo extraordinário
o que nos aconteceu com a pandemia. Quão fortes, quão imbatíveis nós éramos, não é? Quão seguros nós estávamos da conquista do mundo que nos rodeia e da ciência, e de um momento para o outro verificámos que os nossos pés nem de barro eram. E o nosso olhar a partir primeiro da admiração, então não somos nós os mais inteligentes, aqueles que da organização da vida atingimos como é que isto é possível. É uma exposição extraordinária que o Mário de facto tem. Eu quis dizer isto o seguinte: o Mário é alguém que pega em mensagens que ele próprio primeiro sente, que são pertinentes, e de um modo quase sem palavras, porque como eu dizia num texto que publiquei, até que enviei, a maior parte das suas obras está lá o objeto e o objetivo, com um bocado de jeito, se nos concentrarmos nela, até o cheiro. O Mário representa sobretudo a vida que tem as pequenas histórias, a muita vida que tem as pequenas histórias, de um modo mais ou menos objetivo, textura, na cor, no contraste, ou então um registro de momentos únicos. A pandemia é um momento único para nós, como humanidade, e para nós todos, como cidadãos, como pessoas, a perturbação que de facto introduziu. Mas lembro-me de uma outra exposição do Mário Rocha, só para dar uma ideia, uma coisa que me chocou, eu nunca tinha visto o Porto do Rio. Eu sou de Viana do Castelo, estudei no Porto, mas nunca tinha visto o Porto do Rio. O título da exposição era O Porto Visto do Rio. O Porto Visto do Rio, nas aguarelas de Mário Rocha, é toda aquela confabulação de uma cidade fantástica, é toda aquela agremiação sociológica. Nós adivinhamos o que é, onde vivem os pescadores, onde vivem que não são os pescadores, que história de vida é que aqueles bairros contam à medida que se desce o rio, como é que o vinho do Douro ali vem parar. E portanto o Mário dialoga de facto deste modo, como eu digo, com a vida, com mensagens muito impressivas, mas sem palavras. Fica por sua conta conclusões, mas há um apelo em toda a sua dimensão. E faz isto em cima de quê? De um homem de uma simplicidade tremenda, de um homem de um genuíno, completamente genuíno, sem nenhum artifício, sem nenhum filtro. E isso, às vezes na vida, tem trazido alguns problemas, como é de adivinhar, mas que se torna de facto um homem que de facto é admirado. Enfim, já é um homem que tem a comenda da Ordem do Mérito pela Presidência da República, que é considerado como uma personalidade de facto da cultura pelos grandes pintores. Frequentemente vejo os encómios políticos que ele tem, porque toda a gente quer que o Mário Rocha, apesar de não ser um político e não ser capaz de dizer 4 parágrafos assim com um enorme alinhamento expressivo, mas como pretendem, porque do ponto de vista simbólico, a capacidade de comunicação do Mário Rocha através da sua arte é um privilégio para todos aqueles que o conhecem. Uma última referência à arte na Leira, porque, e como descreve no artigo que publicamos nesta revista Zumino Portugal, é também um recanto para bons petiscos do Minho. Ora bom, o que é que pode encontrar na arte na Leira? Percebeu que a arte na Leira é um encontro não só da arte, sim, não é? Estritamente dita, mas de todo tipo de artes que não se expressam. E de artistas, não é? Portanto, chegar à arte da Leira e entrar lá os grandes cantadores ao desafio. Este ano, por exemplo, Mário Rocha quase todos os anos faz um painel de azulejos que procura personificar, eu diria quase imortalizar um personagem, eventualmente da região ou não, mas que tenha algo de simbólico e de imperativo em relação à gente. Quem é o Quim Barreiros, que ele é vizinho da arte da Leira, não é? É o
o grande painel de azulejo, o Coimbra Barreiros, a sua concertina com o seu bigode, não é? E portanto, isto, deixe-me só dizer quem é que eu já vi na Arte na Leira. Já vi na Arte na Leira um Presidente da República, já vi na Arte na Leira o Sr. Presidente da Assembleia da República, eu já levei por acaso a Arte na Leira mais de 20 reitores de universidades portuguesas e estrangeiras, eu já vi na Arte na Leira, ou vejo na Arte na Leira, ministros ativos, ministros de... Não há uma única oração de uma Arte na Leira. Este ano teve lá o Sr. Ministro da Educação e 2 anteriores Ministros da Cultura, mas tem a romaria mais típica do Alto Minho, que é a romaria de São João d'Arga, que esteve, inclusive, naquele romaria há muito pouco tempo, a RTP Nacional, penso que ficou no primeiro ou segundo lugar, é a 4 km da Casa do, assim se chama, em Arga de Baixo, ou seja, onde acontece a Arte na Leira. E naturalmente na Arte na Leira a Arte na Leira está o dia inteiro visitada pelas pessoas que vão chegando, há uns que vêm para almoçar, outros levam um piquenique e fazem debaixo das frondosas árvores lá o seu farnel, também lá há as tasquinhas, obviamente, lá dentro, outros comem na cozinha do Mário, portanto, dizer todos que chegam, é realmente um ambiente muito próprio, muito sugêneres, muito minhoto, permitam-me que digam bem, e onde nunca, não há uma tarde que falta uma concertina, um cantar ao desafio, e portanto o que torna de facto uma visita à Arte na Leira, a princípio um momento memorável. Fica esse desafio e agradeço-lhe, professor Rui Teixeira, por nos ter apresentado enfim, este projeto que, por certo, vai suscitar o interesse de visitas de quem não o conhece. Muito obrigado. Desejo, sobretudo, em nome, sobretudo, dos visitantes, e agradeço à Eclésia e agradeço a vocês a oportunidade, não a mim, eu não tenho nada a ver com a Arte na Leira, sou apenas um admirador, um amigo de sempre do Mário Rocha, e não tão poucas manifestações com este grau de espontaneidade e são tão identitárias, são aquilo que nós somos e aquilo que podemos ser, que uma visita à Arte na Leira é mandatória. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós.